Olá, boa noite. Boa noite. Após a aprovação na Câmara, a presidente do Senado manobra para votar projeto anticorrupção e não consegue. Procuradores da Lava Jato reagem à aprovação e ameaçam renunciar se o projeto for sancionado por Temer. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, ironiza o posicionamento do Ministério Público. Nós teremos eleições. Podem participar e estar aqui conosco, discutindo as matérias e aprovando as matérias. Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, afirma que nunca se conseguirá calar a justiça. Ex-presidente Lula presta pela primeira vez depoimento ao juiz Sérgio Moro. Ele foi convocado como testemunha pela defesa do ex-deputado cassado Eduardo Cunha. E mais uma homenagem comovente para as vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. Jogadores e milhares de torcedores do Atlético de Medellín enchem estádio que aconteceria o jogo da final e cantam. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Parece que eu estou num hospital super moderno, né? Mas estou numa sala de aula do Senai aqui em São Paulo. Esse equipamento é um simulador de manutenção e operação de ressonância magnética, que treina as pessoas que vão trabalhar no setor de saúde. Afinal, a saúde é hoje o grande problema do Brasil e precisa de gente bem treinada. Aqui no Senai, a gente aprende na teoria e tem estrutura de primeiro mundo para colocar em prática. Trabalhar com gente especializada faz toda a diferença em um setor como o nosso. Quando o profissional fez Senai, sei que posso confiar. O que a indústria faz por meio do Senai é dar formação profissional, ajudando as pessoas a conseguirem um bom emprego, um melhor salário, a terem sucesso. São mais de 1.400 cursos. Um deles pode mudar sua vida. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O Senai me ajudou a conquistar o mundo. Eu tinha 15 anos, eu vinha lá de Itacoaxetuba até o Brás e estudava no Senai o dia todo. E ainda à noite eu ia para a escola pública. Depois de ganhar ouro em duas das maiores competições de profissões do Brasil, eu fui convidado para representar o Brasil na Alemanha. Eu pensei, eu não vou só conhecer um país novo, eu vou disputar de igual para igual com os melhores do mundo. Nessa competição, eu fui campeão mundial. Hoje, eu sou professor de formação profissional aqui no Senai, na área de automação, e ajudo a preparar novos campeões. Com histórias como essa, sabemos que estamos no caminho certo. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. O Todo Seu de hoje faz uma viagem no tempo e desembarca nos anos 80. Você se lembra daquela época? Então vem recordar comigo. Os brinquedos que eram sucesso, os personagens inesquecíveis e as músicas que até hoje sobrevivem na memória popular. Thundercats Aventura. Fica comigo no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Claro, eu tô aqui te esperando, né?
Pacote anticorrupção aprovado na madrugada de hoje na Câmara dos Deputados é alvo de críticas. Agora a matéria segue para a análise dos senadores. No início da noite, o presidente do Senado, Renan Calheiros, tentou colocar em votação um requerimento de urgência para que o pacote fosse votado. No entanto, Renan foi derrotado. No painel eletrônico, 44 senadores votaram contra a urgência e 14 a favor. Não nos coloquemos hoje na contramão da opinião pública brasileira. Vamos verificar que existe vida lá fora, que não é apenas vida no plenário. A derrota de Renan se deu porque o senador Ricardo Ferraço pediu votação nominal quando os parlamentares são identificados. Vários senadores protestaram contra a manobra de Renan. Acho lamentável, acho que o senhor não refletiu bem as consequências disso, mas é uma opinião minha. Se nós votarmos e aprovarmos isso, eu não acredito que o presidente Temer tenha coragem de sancionar. Ele estará caminhando para o fim do mandato dele, antecipado pela desmoralização completa que ele vai sofrer. Na Câmara foram inseridas medidas polêmicas, entre elas a que prevê punição por crime de abuso de autoridade a juízes, procuradores e promotores. A emenda, que foi proposta pelo deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e obteve o apoio de 313 deputados, foi vista como uma retaliação por membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Segundo o relator, deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, do texto original só permaneceram as medidas de transparência a serem adotadas por tribunais, a criminalização do Caixa 2, o agravamento de penas para a corrupção e a limitação do uso de recursos com o fim de atrasar processos. Para o relator, os colegas foram hipócritas e fizeram picadinho das medidas. E a Câmara, em vez de fazer o Brasil avançar, resolveu cuidar dos seus interesses corporativos, o que é uma tragédia. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, houve uma clara tentativa de intimidar e enfraquecer o Ministério Público e o Judiciário. Segundo Janot, a Câmara colocou o país em marcha ré. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, defendeu a votação. De acordo com o deputado, a responsabilização de juízes e promotores não configura retaliação. Eu tenho muita clareza, muita certeza que no sistema democrático, nós precisamos sempre trabalhar de forma harmônica com os outros poderes, mas nós temos a independência para legislar. E essa independência para legislar, ninguém vai subtrair de cada um de nós. Aqueles que queiram participar do processo legislativo, que é cativante, que é apaixonante, em 2018 nós teremos eleições. Podem participar e estar aqui conosco, discutindo as matérias e aprovando as matérias. E agora há pouco, após o Senado rejeitar o requerimento que queria incluir na pauta da Casa a votação do pacote anticorrupção, vários panelaços foram registrados em bairros do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Em São Paulo, houve protesto nos bairros de Pinheiros, Vila Madalena, Higienópolis, Brooklyn, Pompeia, Moema, Bela Vista e Jardins. O panelaço foi convocado pela internet. A manifestação desta noite está sendo entendida pelas redes sociais como uma preparação para o ato que está sendo convocado para o próximo domingo em São Paulo, para que o presidente Michel Temer vete a lei, caso ela também seja aprovada pelo Senado. À tarde, os procuradores da Lava Jato convocaram uma entrevista coletiva. Eles disseram que a votação da Câmara é um golpe contra a operação que desvendou o esquema de corrupção na Petrobras e ameaçaram abandonar caso se o texto virar lei. O procurador Deltan Dallagnol chamou o texto aprovado pela Câmara de Lei da Intimidação. Nós estamos vindo a público hoje para denunciar o golpe mais forte desferido contra a Lava Jato, concretamente em toda a sua história, pelo Congresso Nacional. Segundo ele, se o pacote for aprovado no Senado, é o começo do fim da Operação Lava Jato. O avanço de propostas como a Lei da Intimidação instaura uma ditadura da corrupção. Um estado de tirania em que o poder é exercido fora dos limites com os quais foi conferido pelo povo. Isto é, fora da circunscrição do atendimento do interesse público.
O procurador Carlos dos Santos Lima chegou a dizer que a força-tarefa da Lava Jato vai abandonar os trabalhos se a proposta de intimidação de juízes e procuradores entrar em vigor. Vamos simplesmente retornar para as nossas atividades habituais, porque muito mais valerá a pena fazer um parecer em previdenciário do que se arriscar investigando poderosos. A votação de ontem mostrou que os interesses vão de ambos os espectros ideológicos. Nós não estamos falando do governo federal exclusivamente, nós estamos falando de partidos que hoje se dizem na oposição, que não estavam na oposição recentemente, mas que também votaram pelas medidas. O que nós temos no Brasil é uma corrupção político-partidária que se estende por todo o espectro partidário brasileiro. A sociedade brasileira não pode mais considerar normal o que é anormal. Persigam os juízes e promotores, soltem os colarinhos brancos. Essa é a mensagem da ação. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também criticou a proposta aprovada pela Câmara. Ela disse que se pode tentar calar o juiz, mas não conseguirão calar a justiça. As declarações da ministra foram dadas numa nota oficial publicada no site do STF. No texto, Carmen Lúcia afirmou respeitar o princípio da separação de poderes. Ela lamenta que agora que a legislação poderia avançar na defesa da ética pública, a Câmara tenha aprovado um texto que pode contrariar a independência do Poder Judiciário. Segundo ela, hoje, os juízes já respondem pelos seus atos na forma do Estatuto Constitucional da Magistratura. A ministra destacou que a democracia depende de poderes fortes e independentes. A presidente do Supremo disse ainda que o judiciário brasileiro vem cumprindo seu papel, que magistrados foram cassados em tempos mais tristes e que se pode tentar calar o juiz, mas nunca se conseguiu nem se conseguirá calar a justiça. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a repercussão da votação desse pacote anticorrupção. A Lava Jato demonstrou que as duas coisas mais perigosas para políticos que roubam são os procuradores que procuram e os juízes que julgam. Juntos, eles levam fatalmente ao fim da impunidade. No movimento de autoproteção, a Câmara desfigurou na calada da madrugada o pacote anticorrupção e ainda aprovou uma emenda que facilita a abertura de processos contra procuradores curiosos e juízes desavisados. A coisa agora vai para o Senado e, se for aprovada, segue para a mesa de Michel Temer. Em reação ao descalabro, os procuradores de Curitiba avisaram: se a coisa avançar no Senado, se Michel Temer sancionar, a equipe da Lava Jato renunciará coletivamente, abandonando a operação. O checkmate dos procuradores leva Michel Temer a encarar o grande paradoxo do seu governo. Temer é sustentado no Congresso pela clientela da Lava Jato. Se ficar do lado dos seus apoiadores, afrontará a sociedade. Passará a impressão de que já não há inocentes em Brasília. Só há na capital da República culpados e cúmplices. A conjuntura cobra de Michel Temer uma reação, nem que seja uma cara de nojo. Boa noite. Em seu primeiro depoimento cara a cara com o juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula afirma desconhecer a suposta participação do deputado federal cassado Eduardo Cunha, do PMDB, em nomeação na Petrobras. Por videoconferência de São Bernardo do Campo, Lula prestou depoimento como testemunha de defesa de Cunha. As perguntas para o ex-presidente foram feitas pelo Ministério Público Federal e pelos advogados de Cunha. Moro não fez nenhum questionamento. Vossa Excelência sabe informar como se deu a substituição de Nestor Cerveró por Jorge Zelada? Não. Vossa Excelência tem conhecimento de quem indicou o Jorge Zelada, se foi o PMDB? Eu acredito que tenha sido o PMDB da mesma forma que o Cerveró foi indicado. Vossa Excelência tem conhecimento da participação de Eduardo Cunha na nomeação de Jorge Zelada como diretor internacional da Petrobras? Não. De alguma forma, Vossa Excelência tomou conhecimento sobre os negócios para a compra do campo de petróleo de Benim? Não. Nesse assunto, o senhor ouviu de alguma forma que tenha ocorrido a participação de Eduardo Cunha? Não.
Bunlai também participou de uma outra audiência por videoconferência para a Justiça Federal do Paraná. Neste caso, ele foi intimado no processo contra Lula relacionado à Operação Lava Jato. Bunlai permaneceu calado. Na Lava Jato, o pecuarista foi condenado a quase 10 anos de prisão por gestão fraudulenta e corrupção passiva. Na Colômbia, peritos continuam o trabalho de reconhecimento das 71 vítimas fatais do acidente com o avião da delegação da Chapecoense. Até o início desta noite, ao menos 30 corpos já tinham sido identificados pelos legistas. Entre os 6 sobreviventes, ao menos 2 apresentaram melhora no quadro clínico. Os trabalhos de identificação dos corpos das 71 vítimas da queda do avião estão sendo conduzidos pelo Instituto Médico Legal de Medellín, a cerca de 40 quilômetros do local da tragédia. As autoridades colombianas estimam que o trabalho do IML local deve durar 2 dias, até que todos os corpos sejam identificados e liberados para viajarem aos países de origem. O traslado dos corpos vindos de Medellín para o Brasil será conduzido por 2 aviões da Força Aérea Brasileira. Pelo menos os 22 atletas e 5 dirigentes mortos na tragédia devem ser velados coletivamente na Arena Condá, em Chapecó, sede da equipe. A Embaixada Brasileira no país já trabalha com as autoridades colombianas para que os trâmites burocráticos de repatriação dos corpos sejam resolvidos mais rapidamente junto aos órgãos legais daquele país. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, chegou à Colômbia para pessoalmente supervisionar as ações. Todos os 6 sobreviventes da tragédia ainda continuam internados em hospitais das imediações de Medellín. O zagueiro Neto e o jornalista Rafael Renzel foram os que mais apresentaram melhoras no quadro clínico. Segundo os médicos do Hospital San Juan de Dios, os 2 passaram por exames que não apresentaram fraturas cranianas e nem edemas pulmonares. Embora as 2 vítimas ainda estejam entubadas, a expectativa dos médicos é que a forte sedação seja diminuída e os aparelhos retirados em 2 dias. Já o lateral Alan Ruschel e o goleiro Jackson Foman ainda apresentam um quadro clínico muitíssimo complicado, segundo os médicos. O goleiro, que teve uma das pernas amputadas, apresenta problemas nos vasos da outra perna, correndo risco também de perdê-la. A melhor situação é dos 2 comissários de bordo sobreviventes da queda. Ximena Soares e Ervin Tumiri já estão conscientes e deram entrevistas para jornais bolivianos falando da tragédia. Segundo Ervin Tumiri, eles só escaparam vivos porque seguiram os procedimentos de segurança corretamente, ficando em posição fetal na hora do impacto. O comissário narra que instantes antes da queda houve pânico na aeronave e muitos passageiros se levantaram das poltronas, não resistindo ao choque com o solo. As autoridades colombianas já iniciaram as investigações sobre as causas do acidente que matou a delegação da Chapecoense. Bombeiros e equipes técnicas ainda trabalham no local da queda da aeronave, recolhendo destroços da fuselagem que possam ajudar na investigação. O ministro dos Transportes da Colômbia, Jorge Rojas, disse que convidou as autoridades aeronáuticas do Brasil e da Bolívia para acompanharem os trabalhos, que terão participação também dos britânicos fabricantes da aeronave. Segundo o ministro, é cedo ainda para falar em negligência da torre de controle sobre uma possível autorização de pouso do avião que transportava o time da Chapecoense. Os relatos da imprensa colombiana dizem que no momento da queda do avião da Lamia, outras 3 aeronaves se aproximavam do aeroporto de Rio Negro. Um deles, o voo da Via Colômbia, iria para o Caribe, mas desviou a rota após detectar um vazamento de combustível na aeronave, pousando na frente do avião que transportava os atletas brasileiros. Reportagem do jornal El Tiempo de hoje mostrou a gravação entre a torre de controle de Rio Negro e o piloto do voo da Lamia. Na gravação, Miguel Murakami, que pilotava o avião da Chapecoense, relata a falta de combustível e pane elétrica total antes de perder contato com os controladores. Ele pedia prioridade de pouso. As autoridades aeronáuticas colombianas dizem que as caixas pretas estão intactas e devem ser abertas a partir de amanhã, podendo elucidar o que de fato ocorreu no trágico voo que matou 71 pessoas. De acordo com uma gravação divulgada por uma rádio da Colômbia, o piloto Miguel Quiroga relata que teve uma falha elétrica total e que a aeronave estava sem combustível.
Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre y operable lluvia sobre la estación Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, 1 milla adelante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señora. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud Lima India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Na cidade de Chapecó, o clima, lógico, é de luto pelos mortos na queda do avião com o time da Chapecoense. A Arena Condá, onde os atletas jogavam e treinavam, virou o ponto de encontro entre aqueles que esperam por notícias sobre os mortos e sobreviventes da tragédia. Para todos os lados que se olham em Chapecó, bandeiras do time da cidade e panos pretos se destacam em janelas e monumentos públicos. É o sinal de luto pela tragédia que pegou os moradores da cidade de surpresa. Com apenas 200 mil habitantes, Chapecó ainda chora pelos jogadores e dirigentes que morreram no acidente com o avião da Lâmia nas proximidades de Medellín. Os jornais da cidade estampam a dor dos moradores, que é notória na face de todos que caminham pelas ruas da cidade. Chapecó não é uma cidade grande, a gente se conhecia, você encontrava com eles na rua, você encontrava com eles em qualquer lugar, então é difícil para a gente acordar. Ontem já foi difícil, a cidade está sem clima. A Arena Condá, sede do time da Chapecoense, virou ponto de romaria dos que buscam notícias e ainda não acreditam no ocorrido. Ontem à noite, uma missa foi celebrada na Catedral da cidade. Correntes de oração foram feitas na noite de ontem e também devem acontecer hoje, no horário que o time entraria em campo para a final da Sul-Americana. No lugar do jogo em Medellín, o Atlético Nacional da Colômbia convidou os torcedores do time para vestirem branco e acompanharem uma cerimônia de homenagem aos jogadores que morreram naquela que já é a maior tragédia esportiva do continente americano. E atendendo aos pedidos do clube, milhares de torcedores do Atlético Nacional de Medellín lotaram nesta noite o estádio que seria palco da partida com a Chapecoense pela Copa Sul-Americana. Vestidos de branco e portando faixas e cartazes, cerca de 44 mil pessoas foram ao Estádio Nacional homenagear os jogadores brasileiros mortos na tragédia com o voo da Lamia. Os torcedores colombianos cantavam e gritavam "É campeão" para a Chapecoense. A tragédia em Medellín deixou ao menos 71 mortos. E em outras partes do mundo, as homenagens às vítimas da tragédia do voo da Chapecoense continuaram. Atletas, músicos e até o Papa Francisco lembraram das vítimas do voo da Lamia. O Papa Francisco, que nesta quarta-feira recebeu o cineasta Martin Scorsese no Vaticano, divulgou uma mensagem pelas redes sociais, manifestando profundo pesar pela tragédia com a delegação brasileira. Francisco rezou pelas famílias das vítimas e disse ter recebido a notícia muito consternado. Em todo o mundo, monumentos como o estádio de Wembley, a London Eye em Londres, o Cristo Redentor e o elevador Lacerda na Bahia ganharam a cor verde da Chapecoense para homenagear os atletas mortos. Até na NBA, a Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos, teve 1 minuto de silêncio para lembrar os jogadores de Santa Catarina. Nos clubes brasileiros, muita oração antes dos treinos e na Espanha, os dirigentes de Real Madrid e Barcelona anunciaram que toda a renda do clássico entre as duas equipes no próximo fim de semana será revertido para as famílias das vítimas do voo da Lamia.
O grupo Guns N' Roses divulgou em seu site uma montagem do símbolo da banda e o escudo do clube catarinense ao som da canção que diz Knocking on Heaven's Door, ou Batendo nas Portas do Céu. E hoje o Paris Saint-Germain prestou uma homenagem à Chapecoense antes da bola rolar na partida contra o Angers. Os torcedores da equipe francesa cantavam "Vamos, vamos, Chape!", enquanto o telão do estádio Parque dos Príncipes mostrava imagens do time brasileiro. Depois, fizeram 1 minuto de silêncio. E aqui atrás, né, Lu, no prédio da Fiesp, também está homenageando os jogadores da Chapecoense com a cor verde e o distintivo do clube na frente do prédio. Agora a economia. O IBGE divulgou hoje números que mostram o tamanho da crise econômica pela qual passa o país. De acordo com o Instituto, o PIB encolheu 0,8% no terceiro trimestre. É a 7ª retração seguida, a mais longa de toda a série histórica do indicador, que teve início em 1996. De janeiro a setembro, o PIB registrou queda de 4% em relação ao mesmo período de 2015. O Copom reduziu a taxa básica de juros da economia. A Selic caiu de 14% para 13,75% ao ano. É a segunda redução consecutiva da taxa. E agora à noite, a apresentadora aqui do Jornal da Gazeta, edição das 10, Juliana Verbonen, que está em licença maternidade, lançou um livro escrito em parceria com o marido, Peter Cabral, que é cientista político e especialista em mobilidade urbana e cidades inteligentes. A noite de autógrafos aconteceu na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Segundo os autores, o livro Mobilidade Muito Além de Trânsito pretende esclarecer dúvidas do cidadão sobre mobilidade urbana e também mostrar que, com melhorias nesta área, é possível tornar o espaço público mais humanizado, limpo, sustentável e democrático. Nós colocamos em cada capítulo um modal. Então a ideia é mostrar que não existe um meio de transporte mais importante do que outro. Cada um, quando bem implantado, quando bem planejado e todos interligados, são mais eficientes. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você e fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Não perca o grande clássico do futebol debate, Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.